Mateus 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus. Recentemente, eu e a Raíssa estávamos assistindo a um filme chamado Animais Fantásticos. Esse aqui que era Os Segredos de Dumbledore. Esse é um filme do universo do Harry Potter e nós estávamos ali assistindo aquele filme, alguns já devem ter ouvido falar. E um dos focos daquele filme é falar sobre um período de eleições que estava acontecendo ali no mundo mágico. Lá eles também tinham eleições para definir quem iria liderar o povo, quem iria governar o povo. Mas como próprio do mundo do Harry Potter, do mundo da magia, eles tinham uma espécie de magia para encontrar quem deveria ser a pessoa mais apropriada para conduzi-los. Como é que eles faziam isso? Eles usavam um animal mítico e raro chamado Qilin. O Qilin era uma mistura ali, meus irmãos, de Bambi com uma lagartixa azul. Ele era um bichinho pequeno, com aparência, formato daquele desenho animado do Bambi, só que pequenininho e com a pele meio escamosa e azul, que parecia de uma lagartixa com mistura de um passarinho, era uma coisa assim meio diferente. Bem de Animais Fantásticos, bem de Harry Potter. Mas esse animal, ele tinha uma característica especial, ele era um dos animais, se não o animal, mais especial do mundo mágico. Por quê? Porque ele era um animal puro. E não somente puro, ele era capaz de reconhecer pureza no coração de outras pessoas. Quando ele encontrava alguém puro dessa maneira, ele se curvava diante dessa pessoa como demonstração de que ali tinha alguém de coração puro. E é por isso que esse animal foi usado nas eleições para mostrar ao povo quem é que tinha um coração puro e era, portanto, adequado para conduzi-los. O Qilin é colocado ali entre 3 candidatos e um que não era o candidato, mas estava ali presente, que era o Dumbledore, além de uma multidão de pessoas. E após andar alguns momentos, o Qilin para na frente de ninguém menos do que o próprio Dumbledore e se curva diante dele, como que dizendo: aqui está alguém de coração puro. Mas se não bastasse, Dumbledore não aceita governar. Sim, estou dando todo spoiler aqui do filme, não é tão bom assim, não vale a pena assistir, mas se você gostou, sinto muito, mas aqui é opinião pessoal. Mas o que é importante para nós é entender esse foco dele. Ele não somente achou uma pessoa de coração puro, mas ele dá mais 2 passos e encontra outro. Em meio aos candidatos, ele encontra uma atriz brasileira, fazendo ali o papel de uma das mulheres, eu nem lembro mais o nome dela, mas ele se curva diante dela, dizendo que ali há um outro candidato de coração puro para governar, e é essa mulher, então, que é eleita para ser a presidenta, para ser a governante ali daquele povo. O que é interessante notarmos aqui é que a ideia de um coração puro não é importante somente nas Escrituras. Nós vemos isso em vários livros, em vários filmes, para várias pessoas. O coração puro é algo valioso, é algo com que nós nos importamos. Mas, ao contrário do que aconteceu no filme, aquele que tem o coração puro não ganha o benefício de governar. Ele ganha a maior de todas as bênçãos, de ver o soberano governante, o nosso Senhor. Para as Escrituras, aquele que tem o coração puro, que é puro de coração, limpo de coração, ele é bem-aventurado, ele é feliz e abençoado, porque ele verá ao Deus grandioso. Essa é a bênção que nós vemos aqui nas Escrituras, que aqueles que são puros de coração recebem. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. Mas o que é ser puro de coração? Antes de mais nada, na verdade, o que é o coração?
Nós já tivemos a oportunidade de meditarmos juntos aqui em algumas outras ocasiões sobre o que é o coração para a Escritura. Porque na nossa sociedade o coração é uma coisa que você faz assim, é um negocinho redondo, redondo não, né? Nesse formato, perdão. É um negocinho vermelho, rosa, alguma coisa desse jeito, que representa sentimentos, representa paixão, que representa emoções. Coração para as pessoas é isso. É o que representa aquele órgão, não o órgão literal, mas a fonte das nossas emoções. Mas é isso que o coração representa para as Escrituras? É isso que a Bíblia quer dizer quando fala do coração? Não, não é. A Bíblia não está falando meramente de emoções. A Bíblia está falando de algo muito mais profundo do que isso. A Bíblia não está falando aqui que nós temos que ter emoções puras, que nós temos que ver a nossa vida governada por um amor, como aquele amor de paixonite de adolescência, e de filmes, e dos livros da Jane Austen, ou coisas do tipo. Não é simplesmente de emoção, o coração representa algo muito mais importante. Para começo de conversa, o coração representa algo interno, não externo. E aqui nós também vemos algo importante, o coração não representa apenas hábitos e ações externas, mas o que é mais íntimo a nós. Só que ele não para nas emoções. Ele representa emoções? Sim, também. Mas nas Escrituras, o coração representa o que é o mais íntimo e profundo do nosso ser, de onde vêm não somente as emoções, mas os nossos pensamentos. Para a Escritura, nós pensamos não com a mente, mas com o coração. Vem das nossas intenções. Para a Escritura, nós decidimos de acordo com o nosso coração. Representa, então, emoções, pensamentos, intenções, desejos. O coração, na verdade, representa o nosso caráter, quem nós somos. O coração representa a pessoa como um todo. Quando nós vemos, então, a Bíblia falar da importância de sermos puros de coração, ela está falando de uma pureza completa. Não apenas ter emoções puras, mas uma pureza em todo o nosso ser, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nos nossos desejos, em tudo que nós somos. Nós vemos aqui, então, que o coração representa o ser humano e tudo que vem dele. E isso aqui, é disso que Jesus está falando que nós devemos tirar pureza. É do nosso ser como um todo, é de quem nós somos. Nós, como um todo, devemos ser puros. O que é, então, pureza? Se o coração representa você, me representa quem nós somos. O que é ter essa pureza em nossa vida? Em primeiro lugar, a pureza não é ingenuidade. Nós temos aquela mania de pensarmos que ignorância ou ingenuidade significa pureza. Temos filmes e mais filmes feitos nesse sentido. Nós olhamos para crianças e achamos que as crianças são puras. As crianças têm um coração puro, adultos não. Olhe para uma criança com mais atenção enquanto ela faz birra, você vai ver que ali não há pureza. Uma vez Paul Washer disse assim: se essas crianças que estão aí sendo consideradas puras, mesmo ali com 1 ano, 2 aninhos, tivessem a força de um homem adulto, ou a capacidade de usarem armas nucleares, o mundo já tinha sido destruído em meio às guerras, para ver com quem ficava com a chupeta. Não há pureza no coração de alguém ignorante. A ignorância não manifesta pureza. A pureza que nós vemos aqui é a pureza aos olhos de Deus, não aos olhos da sociedade. É a pureza de estarmos de acordo com a vontade santa do justo juiz. Ser puro aos olhos de Deus é ser um imitador dele.
é andar de acordo com a vontade dele, porque ele é o único que é realmente puro. A pureza é um atributo dele, é uma qualidade dele, e na verdade, tudo que nós temos de mais próximo de pureza, só temos porque dele vem até nós. Portanto, sermos puros, termos um coração puro, é não termos um coração manchado pelo pecado. Porque o que é o pecado? É a desobediência à lei de Deus. É andarmos de acordo com os nossos próprios desejos, como nós vimos semana passada, de acordo com a nossa própria sabedoria, ao invés de confiarmos nas instruções que vemos aqui na palavra, onde nós temos revelado tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus, sem que seja necessário nenhuma outra revelação extraordinária. Você quer ver aqui o que Deus quer de você? Medite na palavra e o Espírito vai falar ao seu coração. Ser puro, então, é andar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós o conheçamos. Por isso que ela é boa, agradável e perfeita, porque não há nada melhor, e aqui entenda os meus erros gramaticais intencionais, não há nada mais bom, não há nada mais agradável, não há nada mais perfeito do que conhecermos a Deus. Ele é o sabor mais precioso para experimentarmos. Por isso que o texto diz, para que experimenteis quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Portanto, o que é ter um coração puro? É ter um coração, é ser alguém, lembra, o coração é o que você é ser alguém que ama o Senhor, que quer conhecê-lo e que quer andar de acordo com a vontade dEle, sem se manchar com os pecados, sem se manchar com as desobediências. Ser puro, então, é não ter pecado. Isso é pureza. Mas aí vem. Quem aqui é puro? Você é puro? Basta responder uma pergunta para saber a resposta dessa outra que eu fiz. Você já pecou? Eu já pequei. E se você acha que não pecou, está pecando agora, porque está fazendo Deus mentiroso, como Ele mesmo diz, afirmando que Ele está errado quando afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus vê o melhor em nós. Sim, Ele vê o melhor, mas Ele vê o pior também. E o melhor que nós temos é como nós vemos Isaías falar. É como o trapo da imundícia. A melhor das nossas obras é como algo que está manchado de sangue, de podridão, algo que não é bom. É por isso que Jesus diz, quando indagado pelo jovem rico, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus fala, olha, ninguém, você, seu filho, o Papa, Madre Teresa, os que dizem que são santos, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E aí algumas pessoas até perguntam, poxa, então Jesus está dizendo que ele não era bom? Não, o que Jesus estava dizendo é que ele era Deus. E se o jovem rico estava dizendo, bom mestre, Jesus então pergunta, você sabe que eu sou Deus? E por isso está me chamando de bom? Porque o único que pode ser adequadamente chamado de bom é Deus. Se você está me chamando de bom, você está reconhecendo que eu sou Deus? Jesus é Deus, Jesus é bom. E Jesus nos diz que nenhum de nós é bom. Não só isso, nós vemos a Escritura toda falar sobre isso. Meditamos hoje, no momento de confissão de pecados, no Salmo 24, versículos 3 a 4, que diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Mas quem é esse? Nenhum de nós. Mas e o coração, Saul? Nós às vezes fazemos coisas erradas, mas as nossas motivações, o nosso coração é bom. Aquela pessoa fez algo ruim, mas o coração dela é bom.
Sabe quando uma mãe é entrevistada por aqueles jornais sensacionalistas? Inclusive, é quase que um pleonasmo, uma repetição desnecessária chamar jornal de sensacionalista hoje em dia, porque é o que mais acontece. Mas aqueles jornais que vão ali lucrar em cima da dor das mães que perderam seus filhos, que estavam sendo criminosos. E qual é a resposta que toda mãe diz, até quando era mãe do Jack o Estripador? Ele era um menino tão bom, mas é porque ele se meteu com pessoas erradas. Para a nossa sociedade, todos nascem bons. É como aquela ideia do filósofo John Locke, da tábula rasa. Nós nascemos limpos, puros, e então a sociedade vai nos impregnando com o seu pecado. Mas não. Sabe de onde vêm os pecados? Do coração. Nós nascemos em pecado. É por isso que, ao invés de darmos ouvidos à sociedade que fala tanto da pureza do coração, deveríamos olhar o que a Escritura, que é pura, diz sobre a falta de pureza do nosso coração. Porque Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele não é só enganoso, ele é mais enganoso do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seguir o coração é seguir a coisa mais enganosa que você pode seguir. Engraçado que os filmes, os desenhos, os livros, a cultura que nós temos é a de siga o seu coração, porque se sua intuição, se o seu coração está apontando, é porque é o melhor caminho, porque eles sabem qual caminho seguir. Não, 1000 vezes não. É justamente o contrário. É o mais enganoso de todos. Ou você, que já tem um pouco mais de idade, não lembra quantas vezes seu coração lhe enganou. Você se apaixonou por alguém perdidamente para ver que depois era só uma apaixonite. Quem aqui, responda retórica, é uma pergunta retórica, responda a sua mente. Quem aqui nunca se apaixonou por algum artista da TV, algum cantor? Eu lembro de quando eu era criança que eu chorei por amor a uma atriz, não era uma atriz, era uma atriz e cantora, adolescente de novelinha da tarde. Todos nós já tivemos as nossas paixões, todos nós já fomos enganados pelo nosso coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas, é Ele que vai nos enganar. E por que isso? Porque olha o que Jesus diz. Porque do coração, olha da onde vem, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essa lista terrível de pecados vem de onde? Do coração. Do coração. Como está escrito, não há o justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, no filme que eu mencionei anteriormente do Animais Fantásticos, aquele animal, o Killing, ele não anda nem 2 minutos antes de encontrar alguém de coração puro. E se não bastasse, ele encontra 2 pessoas, uma do lado da outra ali. Eu fico imaginando se esse animal existisse. O bichinho ia morrer de tanto andar, sem encontrar ninguém, para ser eleito presidente ou governante. Nenhum de nós tem um coração puro. Nenhum de nós pode se orgulhar disso. Ser puro de coração é algo mais profundo do que meras emoções. É algo muito mais profundo do que ignorância. Pelo contrário, um coração que se aproxima da bondade é o que tem a sabedoria. E o que é o princípio fundamental da sabedoria? O temor do Senhor. Ou seja, é o conhecer. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que nenhum de nós é puro. E sabe o que ainda é pior? Nenhum de nós se torna puro pelas meras ações. Talvez você diga, é verdade, eu não tenho sido puro, mas agora eu vou mudar a minha vida por mim mesmo, pelas minhas ações.
Eu vi o coaching tal, eu vi o livro tal, e agora eu descobri que se eu fizer isso, e eu equilibrar o yin e o yang, e eu fizer essa nova teoria e aquela, eu vou me tornar uma pessoa pura e boa. Não, não vai. Primeiro porque o pecado já está em você, você já pecou. E um pecado não é uma mancha de esmalte que falhou e borrou seu dedo. Ele é como um banho numa fossa, impregna todo o seu ser. Nós estamos manchados pelo pecado. E aí que está o nosso problema. Porque sem pureza, sem santidade, ninguém verá a Deus. Como o autor aos Hebreus diz. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós não temos um killing, não temos um pequeno animal andando entre nós para reconhecer pureza. Nós temos um Deus grande, soberano, tremendo, que não só anda ao nosso redor, Ele sonda o mais íntimo do nosso coração. E Ele reconhece que ali há pecado. Nosso Deus sonda os nossos corações. É dito em Jeremias: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Tem gente que diz: você fala isso de mim, mas você não conhece o meu coração. Eu digo: verdade, porque se eu conhecesse eu ia falar ainda pior. Você fala isso de mim, mas Deus sabe o meu coração. Eu digo: pois é, por isso que você está realmente prejudicado, porque se fosse só eu falando, grande coisa. Mas é o Deus Santo que sonda os corações, que sabe o que há no seu coração. Nós somos chamados a fazer como o salmista e orarmos: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não adianta você tentar se esconder de Deus. Você pode até esconder o que há no íntimo do seu coração, das pessoas à sua volta, dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus amigos, mas você jamais conseguirá esconder o que há no seu coração do Deus Todo-Poderoso. Você não é chamado para se esconder da presença dEle. Você é chamado para dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor está em todo lugar. Eu reconheço que o Senhor conhece o meu coração, então sonda o meu coração. Mas me mostre onde há caminhos de trevas e de condenação. E me guie pelo caminho da vida eterna. Me santifique, me transforme, me salve de mim mesmo. É isso que nós somos chamados a fazer, porque nenhum de nós é puro de coração. A única maneira daquele killing, se existisse, encontrar alguém puro, é se ele andasse entre nós no século I e encontrasse com Jesus Cristo, o justo. O único homem que andou entre nós, de coração puro, aquele de quem Pedro diz: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Ele é o Santo de Deus, o puro Cordeiro. Ele é aquele de coração puro, o nosso Senhor. Mais cedo nós meditamos sobre o Salmo 24, e eu quero agora que você abra mais uma vez sua Bíblia, lá no Salmo 24, para que nós meditemos na grande mensagem que esse texto tem para nós, e de como ele fala para nós, do que é ter um coração puro. O Salmo 24, um salmo de Davi, em seu primeiro versículo, começa assim: ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus
da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Para quem as portas se levantam? Para quem os grandes portões se erguem, dando acesso ao reino, o reino de Deus? Somente para o próprio Rei da Glória. Só Ele é limpo de mãos e puro de coração. Só Ele pode subir ao monte do Senhor e permanecer inabalável ali. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei dos exércitos? O Senhor Jesus. Ele é o que conquistou para si toda a glória, todas as coisas, o dono de tudo e todos, aquele de quem toda a criação faz parte, aquele que governa sábia e poderosamente sobre o mundo. Somente Jesus é o puro de coração, diante do qual os portões se erguem, para que entre o Rei da Glória. Jesus é o único e verdadeiramente puro de coração, o único digno de governar. Ele é o puro Rei. É o Senhor Jesus que tem o coração puro e que deve governar. Nisso o filme acertou. Somente alguém de coração puro deveria governar, mas o único que existe é Jesus. E Ele é o governante por excelência, debaixo do qual todos os outros deveriam estar de joelhos dobrados. Também não vemos alguém de coração puro governando sobre corações que permanecerão impuros. Sim, Deus governa sobre nós. Nós estamos vendo as bem-aventuranças e vendo que elas são a alegria e as bênçãos que são dadas aos que foram levados para o reino de Deus, não é verdade? Mas quem são esses súditos que foram levados para o reino de Deus? São pessoas que permanecem com o coração completamente impuro? São pessoas que, apesar de ter um coração impuro, foram resgatadas e imerecidamente transportadas para esse reino do Rei puro e santo, onde Ele já começou a boa obra de santificação no coração de seus eleitos. Essa obra ainda não está completada. Mesmo o cristão mais puro ainda tem impureza na melhor de suas obras. Mas Deus há de completar a sua boa obra no dia de Cristo Jesus. E então toda impureza será exterminada. Nós vemos aqui que nós não precisamos de um killing, de um animal fantástico, de um detector de mentiras, de uma campanha eleitoral para saber quem é digno de governar. Nós temos o próprio Deus, o grande sábio, o dono de todo conhecimento, nos revelando a sua vontade, dizendo: o único que deve governar, que tem o coração puro e é digno para isso, é Jesus. E não somente isso, nós vemos que Ele purificará também os seus súditos, para que reine sobre uma população, um povo santificado, para andar de acordo com a sua vontade. É por isso, meus irmãos, que nós não temos coração puro. E se depender dos nossos méritos, nós não veremos a Deus. Mas louvado seja o nosso próprio Deus. O próprio governante de coração puro é também o que purifica os de coração impuro. E Ele começou a boa obra em nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Santo do Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus não morreu apenas para nos salvar e pronto. A sua conversão não é o fim da sua jornada com Cristo, ela é o início. Ele está trabalhando no seu coração, se você pertence a Ele. Ele está purificando você de todas as manchas de pecado. E Ele vai concluir essa obra no seu grande dia. É por meio da obra de Cristo que Deus começa a cumprir aquilo que Ele prometeu lá em Ezequiel. Ezequiel 36 diz assim: eu os tirarei do meio das nações, e os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Esse é o nosso Senhor. É isso que Ele prometeu, e é isso que Ele já começou a fazer em nós, por causa das obras de Cristo, que são aplicadas a nós, pela ação santificadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. É porque o Senhor está trabalhando em nosso coração que somos chamados a orar, como no Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Quem nos santifica é o Senhor, mas Ele também nos capacita para que nós nos santifiquemos, segundo a capacidade que Ele nos deu. Ao contrário da salvação, que é uma obra monergística, uma obra de uma única pessoa, só Deus que salva, Deus que regenera e transforma, nós não cooperamos em nada com isso. Ele nos salvou quando estávamos mortos. A santificação é uma obra sinergística, é uma obra em conjunto. Nós nos santificamos enquanto o Senhor nos conduz a viver em santidade. Por isso que nós não podemos nos tornar puros pelas nossas próprias obras, mas pela capacitação da obra divina, somos chamados a viver em santidade, nos purificando com toda a dedicação, segundo a confiança nas promessas do Deus que trabalha em nós. Meus irmãos, são essas pessoas que estão sendo santificadas e purificadas pelo Senhor, que verão a Deus. Quem viu a Deus até hoje? Ninguém. Ninguém viu a Deus até hoje. É o que a própria Escritura nos diz. João 1,18, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Nós nunca vimos ao Senhor, e se depender das nossas obras nunca veremos. Ninguém nunca viu a Deus, porque ninguém nunca foi puro o suficiente para se colocar diante da santidade de Deus e permanecer vivo e respirando. Mas o Deus santo e puro, seu Filho Jesus, Ele viu ao Senhor, Ele viu a Deus. E Ele não somente viu, como Ele é a imagem do ser de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível,
que Ele é a expressão exata do ser de Deus. É Ele, meus irmãos, que nos mostra o Senhor. Ele não é somente aquele que viu a Deus porque é o único puro. Ele é aquele que, através da sua pureza, nos media o relacionamento com o Senhor e nos capacita a vê-lo. É por isso que Jesus já transformou o nosso coração. Nós não temos mais um coração de pedra, temos um coração de carne. Não temos mais um coração morto, que não bate. Temos um coração que, apesar das suas arritmias, que apesar das suas fraquezas, bate, porque o Senhor o faz pulsar, porque o Senhor o conduz, e porque Ele começou a nos dar nova vida, vida espiritual, nós recebemos uma nova visão, a visão da fé, e pela fé já começamos a ver o nosso Deus. Não porque merecíamos, nós não somos puros em nós mesmos para ver o Senhor, não merecemos, mas porque aquele que merece, imerecidamente, começou a trabalhar em nós, para que pela fé já vejamos o nosso Deus. Como nós vemos ao Senhor? Nós não percebemos na hora do culto, você não está vendo aqui ao meu lado, você não percebe nitidamente com seus olhos quando está fazendo um devocional, você não percebe acompanhar você no dia a dia, mas aqueles que têm fé, sabem que o Senhor onipresente está sempre conosco, ao nosso lado, e como Pai bondoso, cuida de nós e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, a fim de que sejamos de acordo com a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelos olhos da fé, sabemos que Deus existe. Pelos olhos da fé, vemos o Senhor cuidando de nós e governando todas as coisas, até aquelas que parecem mais trágicas, doloridas, até nos seus maiores sofrimentos. Pela fé, lembrando das promessas da palavra, você pode reconhecer o Senhor ali com você. Pela fé, olhe para o seu Deus, reconheça a presença dEle. Mas lembre também, pela fé, das promessas que Ele nos traz, de que um dia, não somente pela fé, mas face a face, estaremos diante da presença do Deus Santo e Poderoso, veremos a Jesus Cristo, a expressão exata do seu ser, não porque nós merecemos, mas porque Ele trabalha em nós, como nós meditamos nas epístolas joaninas. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. É porque nós sabemos que temos esperança, que temos uma razão para viver, que a nossa vida não é fútil, desprovida de sentido, mas que temos um propósito para viver. Porque lembramos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la no dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que permanecemos firmes e que, sabendo que Ele é puro, nos purificamos, capacitados por Ele, lembrando que um dia Ele nos fará ver o seu rosto, face a face. Capacitados por Jesus, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, para vivermos como puros de coração. Porque como o autor aos Hebreus diz, devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqueles que não buscarem se santificar, aqueles que não buscarem andar em pureza, são os que não sabem que em Cristo tem a promessa de que um dia o verão. São aqueles que não reconhecem a verdadeira pureza de Cristo e que ela é tão grande que não pode tolerar o pecado. Por isso, somos motivados pela palavra e capacitados pelo Deus da palavra a nos purificarmos. Ao invés de mantermos os nossos olhos nas impurezas, devemos olhar para a santidade. Quem se manter
e observe bem, ouça bem isso daqui, quem se manter buscando prazer, olhando para as coisas impuras e pecaminosas desse mundo, jamais experimentará a verdadeira alegria ao olhar para a santidade e a pureza do Deus Todo-Poderoso. Se purifique, seja puro como seu Senhor é. Então olhe para a sua vida por um momento. Faça isso agora. Como você tem vivido? Como tem sido o seu caminhar? Como estão as suas obras? Você é puro de coração? Você ao menos tem buscado a santidade sem a qual ninguém verá a Deus? Você tem tentado, capacitado pelo Deus puro, se livrar de todas as impurezas, de todos os pecados e andar em santidade? Ou você tem se afundado cada vez mais na impureza? Reflita o que é que tem contaminado a sua vida. Quais são as práticas pecaminosas que você não tem abandonado? Ao invés de olhar para Deus, você tem olhado, por exemplo, para a impureza da pornografia ou da imoralidade sexual, seja sem ser num vídeo, mas olhando para as pessoas com desejos indignos, se manchando com impurezas de pecados assim. Ao invés de viver satisfeito no Senhor, por vê-lo pelos olhos da fé, você tem vivido na impureza da cobiça, desejando tudo o que não tem, invejando aqueles que possuem as coisas que você quer. Ao invés de purificar seu coração de toda mácula, maldade, rancor, você tem se mantido com o coração duro, sem perdoar aos seus irmãos. Ao invés de olhar e pensar nas coisas do alto, vivendo de acordo com a esperança de ver o Senhor, você tem vivido dominado pelas preocupações com questões meramente terrenas, como dinheiro, metas passageiras. Onde os seus olhos estão? O que tem caracterizado as suas obras? Se você reconhece que tem se manchado de pecado, que suas obras não têm sido puras, clame ao Senhor. Lembre que você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas. Ele sabe o que você passa. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ore ao Senhor. Confesse os seus pecados, mas nele peça capacitação, para sabendo que Ele já começou a obra em você, e que você já foi salvo, não porque se tornou puro, ao ponto de ser digno de estar diante da presença dEle, mas porque graciosamente Ele te trouxe, mesmo diante da sua impureza, que agora você se purifique capacitado por Ele, e viva de acordo com a vontade dEle. Como Tiago diz, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Deus não espera que você alcance a pureza perfeita de Cristo para se colocar diante da presença dEle. Se fosse assim, você jamais poderia se colocar diante dEle. Ele te alcançou em seus pecados, em suas manchas. Ele não teve medo de se sujar para resgatar você. Pelo contrário, Cristo Jesus tomou sobre si todas as suas impurezas e morreu por causa delas.
mas hoje Ele te lavou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E Ele continua com você, conduzindo você pelo caminho, por mais árduo que ele seja. E todas as vezes que você ainda se desvia do caminho e suja os seus pés nas poças de lama dos pecados, Ele vai lá, e mesmo sendo Deus soberano, se abaixa, se ajoelha, e Ele te purifica, te põe no caminho novamente e te conduz. Confie nele, agradeça a Ele porque você já está salvo por Ele. Mas seja grato, não seja a ovelha que foi resgatada e continua dando trabalho. Lute para viver em pureza, sendo motivo de alegria para aquele que o salvou. Por isso, meus irmãos, que a oração de Davi no Salmo 51, a oração daquele homem que mesmo tendo caído em tantos pecados, foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia verdadeiramente dos seus pecados, confessava os seus pecados ao Senhor e confiava somente nele para a salvação. Somos chamados a imitar a oração dele no Salmo 51 e pedirmos ao Senhor que trabalhe o nosso coração. E é por isso que eu peço, baixe sua cabeça agora, feche seus olhos e ore comigo o que o Salmo 51 nos ensina. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Pai Santo, nós oramos segundo as tuas próprias e inerrantes palavras, segundo os méritos de Cristo Jesus, o Senhor, guiados pelo Espírito Santo que nos salvou. Ouve nossa oração, ouça, nos transforme. O Senhor será mais louvado se formos servos mais puros. Purifique o nosso coração e nos faça bem-aventurados, puros de coração, porque veremos ao Senhor um dia, veremos Cristo Jesus, a expressão exata do seu ser, aquele que imerecidamente nos salvou. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.